microfone estava mal conectado, eu vou ter que começar tudo do zero de novo. Bom, mas fazer o quê, né? A gente começa do zero de novo. Então vamos lá. Pessoal aí do YouTube, que eu acho que ficou sem som, o pessoal do Instagram até tinha, mas o pessoal do Instagram até perdeu o começo, então a gente começa mais uma vez aqui. Bom, vamos lá, do zero. Meu nome é Alan Hector, eu sou criador do método Revoluciones, que é um método de treinamento de alta performance e vida de qualidade. Lembrando que alta performance, né, é nada mais e nada menos que desenvolver habilidades que são comuns a todos os seres humanos, mas que na maioria das pessoas são habilidades que estão atrofiadas por falta da consciência, por falta de conhecimento, por falta de treino. Essas habilidades estão atrofiadas, muitas vezes bloqueadas. E o simples desenvolvimento, despertar, fazer aflorar essas habilidades, torna o seu desempenho muito melhor em vários aspectos. Que habilidades são essas? Habilidade de se concentrar, habilidade de autoconhecimento, habilidade de administrar as emoções, habilidade de relaxar, habilidade de ter mais consciência de selecionar melhor a sua alimentação, habilidade de se exercitar de forma inteligente. E aí por aí vai, habilidades que vão fazendo com que você se torne mais eficaz em tudo que você faz, no trabalho, na empresa, no relacionamento com os amigos, no relacionamento com os afetivos, com a família, enfim. Você pode ir se aperfeiçoando constantemente. E uma das técnicas que nós utilizamos, apenas uma delas, mas a mais importante, é a meditação, que é o foco do treinamento das nossas sextas-feiras, às 19 horas. Hoje, a gente vai falar, o foco do treinamento, da orientação, é sobre a dificuldade de se concentrar. Muitos alunos, às vezes, quando estão começando a praticar as técnicas de meditação e concentração e meditação, reclamam que elas não conseguem pegar o exercício que eu passo e se concentrar. Fica vendo ali 1000 pensamentos. Mas é justamente por isso que nós estamos treinando. Se você já conseguisse se concentrar, não precisaria treino. Apesar que concentração é o primeiro estágio apenas. A nossa mente, entenda que a mente ela não é você. A mente ela tem, vamos dizer assim, é como se ela tivesse vida própria. Ela é formada por uma série de condicionamentos que a gente cultivou ao longo dos anos. E, infelizmente, a maioria dos seres humanos ela se deixa dominar pela mente e deixa que ela determine como você pensa. E assim, como você pensa, condiciona como são seus sentimentos, como são suas decisões, como são suas ações. Você tem que, quando você pratica uma filosofia como o método Revoluciones, treinando a habilidade, a capacidade de autoconhecimento, você começa a perceber quais são seus valores que definem a forma como você pensa, a forma como você percebe o mundo à sua volta. E assim também vai definir como são os seus sentimentos, como você reage emocionalmente de acordo com uma situação. Às vezes a mesma situação para uma pessoa pode ser catastrófica, para outra pode ser estimulante. Para alguns vão ficar tristes com uma situação, outros vão ficar felizes com aquela situação. Por quê? A situação é a mesma, mas para cada um a experiência é diferente. Isso tem muito a ver com o histórico, de como essa pessoa foi condicionado ao longo dos anos. E aí, assim, nossa forma de pensar, então, é moldada por esses condicionamentos anteriores. Então, esses condicionamentos determinam como a gente vai tomar decisões, como a gente vai reagir emocionalmente e tomar decisões e ações. Quando você começa a treinar as técnicas de concentração e meditação, é muito comum você ter dificuldade de se concentrar, porque a sua mente ela é alimentada por diversão, por diversidade. A diversão dela é diversidade, é novidade. Ela quer cada vez mais diversão, cada vez mais novidades, cada vez mais se dispersar com um monte de informações. E hoje nós temos muitos mecanismos para oferecer por distração à nossa mente. E ela é viciada em distração. E agora você vai sentar e dizer para ela, você vai deixar de prestar atenção nesses trilhões de informações, vai prestar atenção em uma coisa só. Como assim trilhões de informações? Bom, talvez você esteja prestando atenção em uma coisa,
conscientemente uma coisa, mas a sua mente está captando trilhões de informações ao mesmo tempo. Nós temos pelo menos 28 sentidos. Por que 28 sentidos diferentes? Porque são centros nervosos diferentes. O centro nervoso, a parte do cérebro que é responsável pela audição é diferente da parte do cérebro que é responsável pelo tato, que é diferente da parte do cérebro que é responsável pelo paladar, que é responsável pela parte, que é diferente da parte responsável pela visão, e assim vai. Só que nós conhecemos popularmente 5 sentidos. Na verdade, a gente tem 27 segundo a fisiologia. Mas, segundo o nosso método, nós temos 28, porque tem um que a fisiologia não considera como real, que é a intuição, que é justamente o que a meditação desenvolve. E aí você tem a mente acostumada com esse monte de informações. Um exemplo de como você está recebendo um monte de informações ao mesmo tempo e não está percebendo. Se você prestar um pouquinho mais de atenção, você vai perceber agora que sua visão periférica, mesmo para onde você está olhando agora, para onde você está com foco, você está observando milhares de detalhes nas formas, nas cores, nas diferentes tonalidades das cores, nas diferentes intensidades de luminosidade, nos movimentos, e fora a visão periférica. É incontáveis os números de informações que estão sendo captados agora. Também temos as informações captadas pelo tato. Se você prestar atenção agora, peraí só um segundo, deixa eu só confirmar se o áudio está chegando no YouTube. Vê lá na conversação, pergunta se o áudio está chegando no YouTube. Galera que está assistindo pelo YouTube, confirma para mim se o áudio está chegando legal. Eu vou ali confirmar. Acessa a playlist que está chegando. E aí, galera do Instagram, só manda oi e não fica para aula? Aí é o seguinte, onde a gente estava? Então, você está captando milhões de informações agora. Se você parar para prestar atenção, por exemplo, o que foi? Está chegando só o áudio, hein? Se você parar para prestar atenção na meia que está no seu pé agora, no toque da camiseta sobre o seu corpo, aí você começa a perceber a textura do tecido, a temperatura, talvez mais algumas informações. Essa informação já estava aí, já estava sendo captada antes, só que você não estava prestando atenção, você não estava conscientemente percebendo, mas a sua mente estava registrando. E aí, fora esses 5 sentidos, a gente tem mais outros 22 sentidos mais sutis. Quando a gente fala de sentidos extrasensoriais, são esses que são os mais sutis. E aí, você está então captando trilhões de informações diferentes, né? A extensão da sua pele está captando a temperatura do ar, está captando o toque do ar, as variações de percepções de cada tecido, a cada milímetro da pele é uma informação que tem uma variação de qualidade. Então, são muitas informações sendo registradas ao mesmo tempo. Aí você senta para se concentrar e vai direcionar sua mente para um único ponto de observação. É lógico, assim, a mente é viciada, tá? Viciada em distração, viciada em informações, viciada em diversidade, viciada em novidade. Ela não vai sentar, né? Você vai sentar e se aquietar, né? E ela vai provocar o máximo de boicote que ela puder para distrair a sua atenção. E, então, é natural que você tenha essa dificuldade. E aí, assim, você não consegue se concentrar e eu proponho, você vai fazer 1 minuto no primeiro dia, 2 minutos no segundo dia, 3 minutos. Se você não conseguiu nem 1 minuto, como é que vai fazer 2 minutos? Bom, não interessa, você vai gerando estímulo, você vai se condicionando até que a mente vá aceitando aquela prática e vai entendendo. A gente propôs, num dos nossos encontros, que você utilizasse a técnica da negociação. Que você sentasse e negociasse, conversasse com a sua mente como uma terceira pessoa, porque na verdade é. Entenda isso, você não é a sua mente é
Ela tem um veículo, que é o cérebro, que ele tem um formato de acordo com os seus condicionamentos. E como você está incluindo um hábito novo, que é a prática da meditação, determinadas áreas do cérebro vão aumentar e outras diminuir e outras se adaptar para que aquela prática seja incorporada. Até que isso aconteça, você precisa ir negociando com a sua mente, para que ela vá aceitando, até que aquelas áreas se desenvolvam, até que uma hora você já senta e simplesmente já é confortável. O nível de concentração ainda pode ser não muito bom, mas vai ser melhor, mas pelo menos a mente já aceitou, ela já se acomodou ao treinamento, à prática, e aí continuar a fazer. Quando você senta para meditar, você vai negociar com a sua mente dizendo assim: olha, eu vou ficar. Eu sei que você quer diversão, eu sei que você quer novidade, eu sei que você quer dispersão. Eu vou te dar tudo que você quer. Vou assistir o filme que você quiser, vou jogar o jogo que você quiser, vou ler o livro que você quiser, vou fazer nada que você quiser, ouvir a música, enfim, vai dar o que a sua mente quiser. Mas antes, por favor, me dê apenas 1 minuto de sossego para treinar aqui uma técnica de concentração. Apenas 1 minuto. Não vou dizer que vai funcionar, que você vai conseguir ficar aquele 1 minuto concentrado sem pensar em mais nada. Ainda assim, vai ter um bom nível de distração, mas você está começando a ganhar a confiança da sua mente. Depois que terminou, aí dá o que ela quer. Aí você vai fazer isso no segundo dia. Só que daí, assim, você lembra ontem que eu falei para você que se você me desse 1 minuto, depois eu dava tudo que você queria de diversão? Não te dei? Deu. Agora me dá 2 minutos. 3 minutos no terceiro dia, 4, até 7. Sempre negociando com a sua mente. E depois volta para 1, de novo vai crescendo até 7. Agora a gente já está em 14 a cada desafio. E assim, a cada vez mais a sua mente vai confiando nessa negociação e ela vai aceitando o treinamento e começa a curtir o treinamento. E aí você começa a conseguir se concentrar com mais facilidade. Ainda assim vai ter muita distração, mas vai ser mais confortável ficar naquele tempo fazendo a prática. Vai começar a ser gostoso. Você já não vai precisar negociar com a sua mente antes para sentar. Ela já sabe que eu tenho que fazer. Ela também está no esforço de querer se concentrar. E aí nós temos um quadro tradicional que simboliza esse processo, que é o lótus da meditação. Então aqui nós temos a nossa mente dispersa, a nossa atenção dispersa em vários pontos de observação. As ondas mentais desorganizadas. E a gente vai sentar para praticar e trazer a nossa atenção para um único ponto, unindo todas essas distrações, todos esses focos dispersos numa única direção. E aí nossa mente vai se concentrar em um único ponto. E a gente vai treinar até que a mente ela atinja o estado de meditação, aqui em cima. Aqui é quando a gente consegue se concentrar e a mente flui. Só que mesmo assim, nesse período ainda vai ter algumas fases de distração. Então, o primeiro nível de distração é esse que a gente acabou de falar. A mente não está acostumada a ficar quieta, sem ter um monte de informações, sem ter um monte de
fontes de informação, no nosso cotidiano a gente tem um acesso cada vez maior às informações, a gente tem cada vez mais veículos de informação e a gente quer consumir tudo e não dá conta. O que gera mais ansiedade. Antes de continuar, eu tinha comentado antes, quando o áudio não estava funcionando, que uma fase quando você começa a se concentrar e... Vamos aqui. Depois de um tempo, quando a prática fica mais confortável e você consegue se aquietar e se concentrar um pouco mais e não se... Tem uma fase que assim, a mente ela vai boicotar a sua prática de mil formas. Cada um vai ter sua experiência. Assim, pensamentos dos mais aleatórios possíveis. Às vezes, por exemplo, teve uma fase quando eu comecei a praticar que eu ouvia vozes. Eu não entendi o que se falava, mas assim, para mim perceber pessoas exatamente do meu lado falando. Aí eu entendi o que é, como é para essas pessoas que têm algum problema psicológico, que ouvem vozes, né? Só que para mim não era nada audível, mas é interessante como a mente é capaz de criar essas situações. Hoje eu já estou numa fase onde, na hora que eu sento para fazer a prática, vem um fluxo muito grande de ideias legais. E o primeiro impulso é você querer anotar, porque depois de certo tempo você já percebeu que assim, se você tem uma ideia, se você não anota naquele momento, depois você não lembra daquela ideia. Por melhor que ela seja, você não lembra nem a que se referia aquela ideia. E o primeiro impulso é você querer anotar. Só que se você para anotar aquela ideia, você acaba gerando dispersão. Você se movimenta, você gera ondas mentais, você vai pensar, você vai escrever, enfim, você gera. E aí você está alimentando, incentivando que aquele fluxo continue. E aí, se fica um fluxo de ideias fluindo, você acaba não evoluindo no sentido que você quer, que é aumentar a qualidade da sua concentração. Mas então, o que fazer com aquele fluxo de inspiração, né, de ideias, de soluções para problemas para os quais você não estava pensando, ideias de lançamento de um produto, ideias para algo para você pôr em prática na sua empresa, ideias para você melhorar os seus relacionamentos, enfim. O que você faz com essas ideias, com essa criatividade? Existem várias formas de você administrar essa situação. Você pode, por exemplo, se programar para anotar logo que você terminar a sua prática de meditação. Só que muitas vezes você não vai lembrar. Então, o que você faz? Deixa um caderno e um papel e um lápis para você anotar. Já que você se distraiu com a ideia, mentalize que você, assim que você acabar, você mentalize o movimento de você saindo da prática, pegando o caderno, anotando rapidamente, visualize as palavras sendo escritas no caderno e volte à prática. Isso é um pouco de distração, mas assim, é muito mais rápido você fazer essa mentalização do que você fazer a ação em si. Para o cérebro não tem muita diferença, mas pelo menos vai ser muito mais rápido e você já volta para o foco da sua atenção. Nas primeiras vezes não vai funcionar perfeitamente, a ideia vai mesmo cair no esquecimento. Por quê? Porque na sua mente, no seu subconsciente, por falta de organização do tempo, por falta de organização da informação, a gente tem um treinamento de organização da informação que a gente ensina você a lidar com essas ideias, a lidar com esse monte de informações, com essa multidão de informações que você tem agora no seu subconsciente, que está cutucando, chamando a sua atenção. Tem milhões de informações que geram estresse, que geram ansiedade, que geram insegurança, que geram uma série de outros sentimentos. E às vezes a gente não sabe a fonte justamente por causa disso. Então a gente precisa criar um mecanismo para gerenciar essas informações e dar uma limpada, esvaziar essa multidão, desse espaço, limpar o seu HD mental. Isso é tema para um outro treinamento. É só para você entender mais ou menos como funciona. E aí, então essa ideia ela vai ficar ali, perdida nessa multidão. Mais uma ideia querendo ali chamar a sua atenção. Só que se você fizer isso constantemente,
uma hora sua mente vai ficar condicionada e uma hora começa a funcionar. Vez ou outra vai falhar, mas enfim. O momento ali é treinamento de meditação. Ou você faz uma coisa ou você faz outra. Mas uma vez que você percebeu que quando você tem um grau de concentração X, começa a fluir essas ideias, então aplique isso fora do treinamento de meditação. Reserve um horário do dia, o qual você vai sentar numa outra posição, por exemplo, num sofá mais confortável. É uma técnica muito ensinada em livros para administradores, na área de administração, que é você sentar confortavelmente no sofá. Eles chamam isso de meditação, mas isso não tem nada a ver com meditação. É apenas uma técnica rasa, funciona, né? Mas não é técnica de meditação, é mais uma técnica de concentração. Você vai pegar, então, qualquer uma das técnicas de concentração, daquelas que você mais gostar, senta no sofá e foca em alguma coisa. E aí começa a vir, de novo, aquele fluxo de ideias, de inspiração, de criação, ideias incríveis, enfim. Aí você pega e anota. Usa aquele momento para isso. Mas não o momento do treinamento de concentração e meditação. E aí até você vai sentar numa outra posição diferente para não criar uma referência, para não criar um condicionamento de quando você senta para fazer a meditação, tem uma posição X, tem uma atitude corporal X, de não criar uma associação. Quando você quiser mesmo deixar fluir para ficar anotando, faça uma outra posição. Uma outra forma que você pode usar isso é fazer as atividades corriqueiras do dia a dia com concentração, como a gente já propôs antes, né? Você fazer, não deixar que seu dia seja um intenso treinamento de dispersão, né? Quando você quer fazer várias tarefas ao mesmo tempo, faz tudo mal feito. Pega aquelas tarefas corriqueiras, como escovar os dentes, como lavar uma louça, como varrer o chão, lavar o seu carro, lavar a sua bicicleta, fazer a sua corrida. A corrida já é um pouquinho mais complicada, é legal que você não fique parando também, mas enfim. A sua prática de yoga, quando você está fazendo pranayama, quando você está fazendo asana, ali começa a vir também, se você estiver bem concentrado, você vai perceber que vem mesmo um fluxo de inspiração. Deixa ali sempre um mecanismo para você fazer anotação. Papel e lápis, eu gosto mais, mas também tem aplicativos que você pode utilizar, como por exemplo o Evernote, que é justamente para esse tipo de administração. Então, assim, aquelas tarefas corriqueiras que você começou a aplicar concentração para fazer a tarefa da melhor forma possível, fazer bem feito, cada vez melhor e concentrado naquilo, em vez de pôr uma música e falar assim, detesto lavar louça, então vou pôr uma música, pelo menos para me divertir com a música, e lavo aqui de qualquer jeito, rápido e mal feito. Não, se concentra não na música, se concentra no fazer bem feito, não interessa a tarefa que seja. Na hora que você se concentra, de preferência, sem a música, você vai perceber que aquele silêncio vai permitir que uma vozinha interna, aquela da criatividade, comece a fluir de novo. E aí você usa, então, a habilidade que estava ali sendo gerada no treinamento de concentração e meditação em outros momentos que são mais interessantes. Essas são duas opções. Então, esse primeiro nível de distração é esse comum, né? A dificuldade de se concentrar, natural, normal. Tem gente que reclama com você, mas eu não consigo fazer esse exercício porque eu não consigo me concentrar. Lógico, você está treinando para desenvolver a habilidade de se concentrar. Vai vir com o tempo, provavelmente anos. Vai melhorando ao longo dos meses, mas vai levar alguns anos até que você consiga aquele nível de concentração perfeito, desejado. Conforme você vai evoluindo, existe um segundo nível de dispersão que é perigoso. Não é todo mundo que entra nesse nível de dispersão. Mas é possível entrar e por isso a gente sempre recomenda, é melhor você sempre praticar a técnica de meditação numa escola com orientação de profissionais, uma escola com profissionais de primeira.
E hoje em dia se pratica meditação de todas as formas. E especialmente assim, praticar meditação isoladamente não é a melhor forma. Ela é melhor quando ela está no contexto onde ela surgiu, que é dentro de uma prática completa de yoga, com 8 partes, onde você tem vários outros angas que vão desenvolver vários outros aspectos do indivíduo para criar uma estrutura muito mais preparada para aquilo que a meditação vai te proporcionar. Das 8 técnicas que nós temos na prática de yoga ancestral, no yoga antigo, as 7 primeiras são justamente para te preparar para a 8ª e última, que é a prática da meditação. Você pode praticar a meditação isoladamente, às vezes não precisa ser tudo, sentar e fazer todas as 8 técnicas de uma vez, que é a melhor forma. Mas se você vai fazendo, vai desenvolvendo todos os aspectos, já é melhor. Mas tem muita gente que treina só a meditação. O que é esse segundo nível de desvio de atenção, de dispersão aqui do treinamento? É o chamado de auto-hipnose. É quando a pessoa começa a produzir auto-hipnose e não percebe. Tem basicamente dois sintomas que a gente percebe no praticante, que às vezes mesmo o praticante dentro de uma escola, ele pode ter esse desvio de auto-hipnose. Mas se ele está numa escola que tem uma orientação, que tem autêntica, os profissionais ali vão saber indicar para ele que ele está entrando em auto-hipnose, vão recomendar que ele pare a meditação por um tempo, faça outras técnicas mais físicas para trazer de novo ele para recuar esse desvio e voltar mais para o chão, tá? E para que depois ele, recuando, ele volte e pegue o caminho para cima, sem fazer esse desvio. Então, um dos sintomas da auto-hipnose é o cara se achar muito bom. Ele começa a se achar melhor que os professores, ele começa a achar que sabe mais que todo mundo, que ele é mais inteligente, que ele é mais sábio, que ele é mais conhecedor, principalmente mais do que os instrutores dele, mais que os professores dele, mais que os mestres dele, ele se acha o bonzão de tudo. Um outro sintoma é o seguinte: a meditação, ela gera um estado de hiperconsciência, de expansão da consciência. Nós falamos mais ou menos como essa experiência nas primeiras aulas. E a auto-hipnose gera uma sensação de contração da consciência. A gente acha que de expansão, mas na verdade de contração. Então, por exemplo, uma experiência que você pode ter quando entra em auto-hipnose é você sentou para fazer a sua meditação, você já tem um nível de concentração super bom, você sentou ali para se treinar, ficar 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Sentou para fazer de manhãzinha ou à noite, virou 8 horas seguidas e a sensação foi de que foi só 10 minutos de meditação. E assim, você sentou para fazer 30 minutos de meditação e você ficou 8 horas. A percepção foi de 30 minutos, mas você ficou 8 horas. Isso foi uma expansão da consciência ou uma contração da consciência? Das 8 horas, você só percebeu 30 minutos. Isso é uma contração da consciência. Como a gente explicou nas primeiras aulas, assim, quando você entra em estado de meditação, você tem uma experiência de horas. A sensação é como, por exemplo, se você já viu aquele filme Narnia, que os meninos entram no guarda-roupa, acontece toda aquela história do filme, depois eles passam anos ali, já estão com 20 anos ali, cada um, e de repente eles acham de novo o guarda-roupa, entram no guarda-roupa, quando eles passam pelo guarda-roupa eles voltam a ser criança. Para o mundo da onde eles saíram foi milésimos de segundos, mas a experiência dentro do guarda-roupa foi de anos. Né? É mais ou menos isso a sensação de quem entra em estado de meditação. Você tem uma experiência, essa expansão de consciência, de percepção do universo, de como as coisas estão interconectadas, enfim. E parece que você está recebendo tanta informação ao mesmo tempo, que a experiência é de horas, dias talvez. Mas no tempo real, aqui no tempo, no nível mental, foi alguns milésimos de segundo. É porque a intuição que está acima do mental ela é muito mais rápida. O volume de informações
que chega num tempo muito menor é muito maior. O mental ele é cheio de regras, cheio de lógica, cheio de questionamentos, cheio de coisas, e é um mecanismo muito lento, perto do intuicional. Então, quando você tem uma percepção de uma contração da sua consciência, então você está entrando aqui, nesse estado. Aí você precisa pedir orientação para o seu professor, para o seu instrutor, do que fazer para sair disso. Tá? Se você não estiver praticando com um profissional, uma orientação profissional, procure. Tá? Eu sei que hoje em dia tem muitos aplicativos, mas eu não sei até onde esses aplicativos têm esse tipo de orientação. E nenhuma das pesquisas que eu vi sobre os resultados positivos gerados pela meditação, se existe um acompanhamento para perceber as mudanças de comportamento do indivíduo no dia a dia. Nenhuma pesquisa, só uma análise no formato do cérebro. Mas não houve nenhuma análise para saber se aquela pessoa está se relacionando melhor com as pessoas do ambiente à sua volta. Uma coisa é que a prática do método Revoluciones, usando principalmente os mecanismos, as técnicas e filosofia do yoga, elas fazem é gerar uma elevação da autoestima. E aí aquilo que estava enclausurado lá dentro, reprimido, começa a aflorar. Só que às vezes o bichinho que a gente tem lá reprimido, ele ainda precisa ser educado, precisa ser amestrado, ele precisa ser polido. A gente não pode deixar esse bichinho sair simplesmente e aflorar sem ser educado antes. Então, aqui, nesse segundo nível de distração, existe um risco para o praticante. Né? Se você perceber isso, você está sem orientação, no mínimo que você tem que fazer é parar de fazer meditação nesse momento. Mas como que você vai fazer isso se você estiver se achando o bonzão, aquele que sabe mais que os outros? Aquele que sabe mais daqueles que estão praticando há 30, 40, 50 anos. Complicado. Aqui nós temos um terceiro nível de distração, que é eu não sei se eu estou escrevendo de forma correta, mas eu acho que é isso. Siddhis. Procurei para mim no Google essa palavra aqui, ó. Se é com um D ou dois Ds. O que são siddhis? São paranormalidades. É um momento que você está evoluindo, você começa a desenvolver paranormalidades. Aí você começa, por exemplo, a ter uma visão de raio-x. Exagero a parte, mas você começa a ter uma visão incrível. Você começa a levitar, por exemplo. Não é uma coisa impossível de acontecer, só que não é uma habilidade útil. Não é uma habilidade que você vai utilizar dois desses, tá certo? Não é uma habilidade prática para o seu dia a dia. Não tem utilidade e vai distrair a sua atenção do foco principal, que é atingir o estado de meditação, de dhyana. E tem muita gente que para aqui porque acha legal, porque acha divertido. Você não tem como planejar exatamente o que você vai desenvolver, mas não é interessante. A não ser que você queira trabalhar no circo para exibir essa habilidade que só você tem. Então, nosso foco é seguir reto, se abster dessas distrações e chegar aqui, representado pela flor de lótus, que é o estado de dhyana, traduzido comumente, erradamente, como meditação. Aqui, dhara,
para mim, então acho que tem uma régua mais. Tá. E aqui nós temos... O que simboliza esse desenho aqui? Aqui nós temos o elemento terra. Eu acho que não vai aparecer. Aparece, né? Nós temos o elemento terra. Aqui nós temos o elemento água. Aqui nós temos o elemento ar. E aqui nós temos o elemento fogo. Eu estou passando esse quadro bem rapidamente, tá? No curso a gente fala mais. Isso aqui representa mais ou menos o nosso processo de evolução. Nós vamos trazer a nossa consciência que está mergulhada no lodo, né? A flor de lótus, ela nasce, como a Vitória Régia aqui no Brasil, ela tem raiz no lodo, o caule na água, e mesmo assim, esse lodo negro, sujo, cheio de, vamos dizer, impurezas, ela consegue gerar uma flor branca e límpida, como a nossa consciência vai chegar no estado de meditação, como é o nosso objetivo. E depois de meditação, vem o estado de samadhi. E outra coisa que representa aqui é que nas escolas tântricas, como a nossa, matriarcais, tem escolas que valorizam muito a espiritualidade e desprezam o plano terreno, ou a matéria. As escolas tântricas, elas consideram que as duas extremidades são importantes. Nós temos um corpo físico, precisamos respeitar esse corpo físico, cuidar desse corpo físico, aperfeiçoar esse corpo físico, criando uma estrutura para elevação. Então, a ideia é manter os pés no chão, fincados no chão, firmes, conscientemente no chão, mas a cabeça, as ideias lá em cima, para as grandes inspirações, para os grandes ideais. Não é nem só um, nem só o outro, né? Por exemplo, o Hatha Yoga é mais focado no corpo, né? E algumas escolas menosprezam o corpo a favor do espírito. As tântricas, elas consideram que os dois são importantes. Enquanto nós estamos nesse plano terreno, nós temos que cuidar dessa dádiva que nos foi dada, que é o corpo. Ele vai gerar uma estrutura para a elevação da consciência. Alguns minutinhos para dúvida, enquanto agora eu vou lá para a mesa e levar a câmera. Então, qualquer dúvida, deixa ali no Zoom, deixa ali no chat do YouTube ou aqui no Instagram, ok? E agora, como que eu transfiro essa câmera para lá? Deixa eu ver aqui. Cadê a outra câmera? Segura aqui. Contra-rega apareceu na transmissão. Eu vou trocar de câmera e vamos ver se vai dar tudo certo aqui. Pessoal que está aí no YouTube, está me vendo de novo? Eu troquei de câmera aqui. Foi.
Eu não sei se vocês perceberam, eu mudei um pouco de visual. E agora, pega o celular para mim. A galera do Instagram também aqui. É isso aí, pessoal. Então, alguma dúvida? Alguma colocação que vocês queiram fazer? Como que tem sido a prática de vocês, dificuldades? Vocês estão muito inteligentes. Então, galera, hoje nós finalizamos, né? Finalizou o último desafio de 14 dias, que era utilizar a gravação da cachoeira, aumentando de 1 minuto até 14 minutos. Tá? Lembrando, o objetivo desse treinamento é criar o hábito da prática. Então, o desafio é você fazer todos os dias. Começa com pouco tempo e vai aumentando gradualmente. É preciso que você... Eu acho que até o treinamento que vem a gente vai repassar todas as instruções que foram dadas até agora. A gente tem usado esses encontros mais para fazer um aprofundamento filosófico e a gente deu um pouco de desatenção à estratégia em si. Semana que vem a gente vai repassar tudo, todas as instruções que foram dadas e vamos treinar junto elas. Desde o espreguiçar, desde repassar os horários, os melhores horários, as melhores técnicas que você vai utilizar para se preparar para fazer a técnica de meditação. Seria importante que vocês trouxessem para o próximo encontro o máximo de dúvidas que vocês estão tendo em relação à prática, em relação ao que vocês estão vivenciando. Quais são as dificuldades? Às vezes você acha que, não, essa dificuldade é natural, nem vou perguntar, que é bobagem. Pergunta. Estou com dificuldade de manter o ritmo, de fazer todos os dias. Pode perguntar isso, coloque assim, por que eu não estou conseguindo? O que eu faço para conseguir? Qualquer coisa. Eu já vou compartilhar o link do próximo encontro ainda hoje. Eu acho que eu compartilhando o link, eu vou deixar... Você já consegue entrar no chat e deixar essas dúvidas. Se você não conseguir, de qualquer forma, anota, vai anotando e joga para mim no próximo encontro. Combinado? Quem está aí ainda no YouTube? Dá um alô aqui para mim no chat. Para o treinamento, dessa semana, para os próximos 14 dias, eu vou te desafiar a ficar mais 14 dias treinando. Para quem está desde o começo, sabe se está desde o começo fazendo, sem intervalo, ou às vezes falhou um dia ou outro, se administrou da forma como foi indicado, está valendo. Sabe quantos dias no total você já está fazendo essa técnica? Praticando as técnicas de concentração e meditação? É importante que você tenha isso anotado no diário para que isso sirva de incentivo, para que você, poxa, olha aqui quantos dias eu já estou treinando isso. Será que vale a pena agora eu largar a mão? Talvez você não esteja colhendo todos os resultados que você queria. Cada um vai ter o seu tempo, mas com certeza 1 hora você vai colher. Tem gente que vai colher mais rápido, tem gente que vai colher mais tempo. Tem gente que, assim, às vezes você treina e não percebe evolução. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano e não percebe evolução. 1 hora você vai ter uma alavancada de evolução que não foi... Que às vezes o que acontece é o seguinte... Você não está percebendo, mas algum processo interno está se manifestando até que 1 hora aflora. Para algumas pessoas, sentem essa evolução gradualmente, às vezes ela vem de repente.
talvez já estivesse acontecendo, mas você não estava percebendo. Por isso é preciso que você tenha persistência, porque é inevitável que você alcance o progresso, que você gere evolução. Mas cada um, você tem que aceitar o seu tempo de evolução, ok? A próxima semana a gente vai treinar ainda com foco num som. Só que nós vamos utilizar uma gravação diferente. Vocês vão buscar, deixa eu buscar aqui no YouTube. Uma música que é muito utilizada para o treinamento de concentração, que é o Bolero de Ravel. Que agora... Cadê o cabo? Bolero de Ravel. Se você já tem uma gravação sua que você gosta muito, pode pegar. Eu vou pegar uma aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir aí. Vocês estão conseguindo ouvir a gravação do Bolero de Ravel? Não parece, né, Maria? Você vai de pouquinho em pouquinho. Por isso que eu falei no começo que era muito importante que você tivesse um diário onde você fosse ali de 7 em 7 dias, de 7 em 7 dias. Porque quando você olha fazer 7 dias é fácil, daqui a pouco 7 dias é muito pouco. Por isso a gente aumentou para 14 dias. Daqui a pouco, 14 dias é pouco, você vai querer mais. A gente vai aumentar, porque o ideal seria, desde o começo, a gente ter começado com 21 dias. Mas como essa aula é aberta para um grande público, eu não sei se você já faz a prática, como você no seu caso, Maria, já faz a prática de yoga, as outras técnicas e coisa e tal, seria até mais fácil lançar um desafio logo de 21 dias. Depende um pouco da sua disciplina. Mas para quem já não sabe fazer a respiração, não está fazendo as outras técnicas, já fica muito mais difícil você conseguir aquietar o seu emocional para fazer treinamento de 5 minutos, 3 minutos, já é desesperador às vezes. Então a gente começa com pouco para ir se acostumando. Mas é interessante quando você pode olhar para trás e falar assim, nossa, eu nunca achei que eu fosse conseguir fazer 10 dias, 20 dias, agora 64 dias. E você passa, agora que você tem que colocar na sua cabeça assim, vale a pena você parar de fazer essa técnica depois de ter conquistado tanto? Coloca aí já no seu subconsciente que a sua meta é fazer 365 dias na sequência, sem parar. E observa as mudanças que vai acontecer. Mas não coloca essa meta logo de cara, só deixa a ideia ali no seu subconsciente. Mas vai de pouco, vai de pequenos desafios. Para finalizar, então, aqui, ó, eu vou compartilhar com vocês o link do Bolero de Ravel. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir aí, por causa da configuração da transmissão. Às vezes o que eu passo aqui de som... Vocês estão conseguindo ouvir o som do Bolero de Ravel? Alguma música? Vou colocar aqui.
Então, observa o seguinte, nessa música. Ela tem uma melodia principal que vai variando em cima, mas tem embaixo, tem uma marcha. Super afinado, hein? E você vai prestar atenção nesse som. Exclusivamente nesse som. A sua atenção deve ser tanta nesse som que você não vai perceber as outras melodias. Na verdade, é mais um exercício de abstração do faz parte do contexto do treinamento de concentração. Mas é assim, você vai estar consciente da existência do outro som, mas a sua atenção deve focar tanto naquele som que você não percebe as outras melodias. Tá? E aí, como que você vai fazer esse treinamento? A gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez dos últimos 15 dias. Você vai fazer 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 7 minutos, ouvindo a gravação. Na segunda semana, você vai fazer 7 minutos ouvindo a gravação e depois mais 1 minuto só repetindo mentalmente aquele som. E no segundo, depois no dia, mais 2 minutos só ouvindo na sua cabeça aquele som. Você vai mentalizar aquele som, tá? Que mais? Tinha mais alguma coisa? É isso. Escolha uma gravação. Eu vou mandar o link dessa que eu estava ouvindo aqui agora. Anota lá no seu caderno mais um desafio de 14 dias e coloca lá a frase: eu não aceito não conseguir fazer um exercício tão banal. Eu perco horas por dia, por semana, em redes sociais, fazendo bobagem. Eu posso gastar alguns minutos do meu dia investindo no desenvolvimento pessoal. Não tem melhor investimento do que o investimento no desenvolvimento pessoal, porque quando você você se desenvolve como ser humano, como indivíduo, desenvolve aspectos, habilidades que você já tem, mas que estão esclerosadas, tudo à sua volta começa a ficar mais fácil. Os problemas à sua volta começam a ficar pequenos, as oportunidades começam a se multiplicar. Então, invista cada vez mais no seu desenvolvimento pessoal. O que é difícil no começo vai se tornando fácil e às vezes é desconfortável, mas com o tempo vai ficando confortável. É que você tem que educar a sua mente a curtir aquilo. Não é você que não curte, é a sua mente que não curte. E lembra assim, quem que está no comando? É você ou a sua mente? Cada vez que você desiste de fazer algo que é de aprimoramento pessoal, você está deixando espaço para a sua mente tomar decisões por você. Desafio lançado. Agora, conto com vocês para curtir o vídeo e compartilhar com os amigos recomendando, ok? Aqui ninguém deixou nenhuma dúvida, pelo visto vocês estão sabendo muito, né? Semana que vem eu quero um monte de dúvidas, um monte de lista de dificuldades que vocês estão percebendo na prática de vocês. Ou, se você teve alguma dificuldade que você conseguiu resolver, compartilhe com a gente, porque às vezes a sua experiência seja alguma coisa que ainda não esteja nem catalogada, a ideia que você teve de contornar a sua dificuldade. Compartilha com a gente. E aí eu quero ver todo mundo também entrando na sala do Zoom para a gente trocar essas ideias. Combinado? Alan Hector, do Método Revolucione-se. Até sexta-feira que vem. Um abração e muito obrigado pela sua companhia. Infelizmente, tem que ser